Nesse vídeo eu quero abordar com vocês um tema muito básico da educação financeira, que é simples, mas muitas pessoas às vezes podem ter dificuldade. O que é uma receita? São todos os valores que você recebe, seja através do seu trabalho, seja através de um prolabore, mas são todas as suas fontes de renda. Então você soma todas essas entradas de dinheiro, vão ser sua receita. As despesas, de um modo geral, elas vão consumir parte desse dinheiro, parte dessa receita. E o que acontece então quando a sua receita, a sua entrada de valores, ela fica menor do que as suas despesas? Você não vai ter o dinheiro suficiente para cobrir uma despesa específica. E adivinha o que é o resultado dessa equação? Você vai ter que fazer uma dívida, pegar um empréstimo ou pegar um valor imediato em algum lugar ali para cobrir esse rombo. Então a educação financeira começa exatamente por aqui. Você tem que ter um mínimo de planejamento para que essas despesas elas não ultrapassem a sua receita. O interessante, inclusive, é que você sempre tem as suas receitas maiores do que essa despesa. Melhor cenário se essas despesas forem 10, 20, 30% da sua receita. E como você faz isso? Não tem como falar em economia se você não começar com um planejamento. Então, a primeira etapa, eu diria que é tornar-se consciente das suas despesas. E é sim uma tarefa muitas vezes incômoda para as pessoas, você ter o mínimo de planejamento para entender com o que você está gastando. Você pode fazer isso de curto prazo, ao longo de um dia ou ao longo de uma semana, e depois extrapolar isso para um mês. E assim você vai entender como funcionam as suas receitas e os seus gastos. Você vai ter seus gastos que são fixos, por exemplo, o aluguel da sua moradia, ou um telefone celular, ou o combustível que você coloca num veículo para você se locomover. Tudo isso são custos fixos. Basicamente, todos os meses você vai ter um montante muito próximo. E você vai ter as despesas que são variáveis, e você nessa situação consegue controlar um pouco mais ali, por exemplo, a saída de um cinema, uma saída para um restaurante, porque é a partir dessa conscientização que você vai começar a entender o quanto que você consegue economizar ou inclusive se você precisa atuar reduzindo essas despesas ou até mesmo um pouco o seu padrão de vida atual para que você consiga poupar um pouco e começar a investir. É nesse sentido que entra um ponto também importante. Ter objetivos de médio e de longo prazo. Pensar um pouco fora da caixinha o que você quer atingir ou alcançar nos próximos 2 ou 3 anos. Às vezes pode ser uma viagem, ou a aquisição de algum bem específico, ou o sonho da moradia própria, mas é importante se planejar em todos esses casos. E é claro, se você tem um perfil mais analítico, mais planejador, talvez você vai fazer o controle disso linha a linha ali das receitas e despesas. Mas também, para aqueles que têm mais dificuldades, você consegue fazer algo um pouco mais abrangente, colocando um montante financeiro para facilitar esse controle. Ter esse planejamento, ele é fundamental para que você tenha um pouco mais de estabilidade financeira. E falando de estabilidade, muito importante a gente comentar de ter uma reserva de emergência. Significa que você vai ter um valor ali específico para caso aconteça alguma eventualidade, você não precisar recorrer a uma dívida de curto prazo. Então, tudo isso acontece dentro da nossa casa, do nosso cotidiano. É importantíssimo a gente manter as nossas despesas abaixo da nossa receita. Agora imagina só, se a gente extrapola essa equação. Nós já vimos que em casa não é saudável você ter suas despesas maior do que sua receita. Como que poderia um governo fazer algo parecido? O governo também tem as suas arrecadações através de impostos. Então essa seria a receita do governo. E as despesas é tudo aquilo que ele gasta, seja de programas sociais, seja com saúde, educação, e claramente as despesas e receitas também precisam ter esse equilíbrio. E o que acontece quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada? Da mesma forma que dentro da nossa casa a gente teria que ir ali e adquirir uma dívida, o governo também ele vai adquirir essa dívida. E como que ele faz isso?
pelo poder que o governo tem, ele tem algo que é importantíssimo, que é uma impressora de dinheiro. Ele consegue imprimir a quantidade de dinheiro que ele quiser. E muitas das vezes você nem fica sabendo. Você não fica sabendo por desconhecimento seu e porque não é muito divulgado nas fontes de informação que você consulta. Mas existe um indicador que nós chamamos de M2. É exatamente um gráfico crescente, inclusive, que mostra o volume financeiro que é impresso pelo governo. Então, se você procurar aí facilmente no Google M2, o gráfico, você vai ver uma curva exponencial de crescimento e é exatamente a impressão de dinheiro. Uma outra forma que o governo consegue fazer para cobrir essa dívida é aumentando o imposto. Então, ele aumenta o imposto e vai aumentar a arrecadação. E aqui eu faço um breve chamado para um vídeo que o Brenner gravou essa semana falando sobre a curva de Laffer. É um rapaz que ele explicou lá de uma forma bem interessante que existe um limite para esse aumento de imposto e arrecadação. Se você aumenta demais esse imposto, acaba que o governo arrecada menos. O Brenner fez um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição para depois vocês conferirem. Mas então o governo ele pode ou imprimir dinheiro ou aumentar a arrecadação através de imposto. Em qualquer um desses 2 cenários, quando ele faz alguma dessas ações, acontece algo muito impactante para o cidadão, que é o aumento da inflação. A inflação ela é medida pelo indicador que chamamos de IPCA. Então, imprimiu dinheiro, a inflação vai subir. E existe a figura do Banco Central, que ele é o controlador da taxa base de juros. E o principal objetivo dele é buscar controlar essa inflação. Ele controla essa inflação exatamente com o artifício da taxa de juros. Se a inflação sobe, ele vai ter que aumentar a taxa de juros para controlar essa inflação. Então vamos consolidar um pouco aqui as ideias. Olha só como que funciona. Se o governo ele gastar mais do que ele arrecadou, ele vai fazer impressão de papel. Nessa impressão de papel, o governo então, consciente ou inconscientemente, pelo menos você agora está sabendo disso, ele aumentou a inflação. A inflação aumentou, tudo que você compra hoje em dia, seja o alimento, seja o produto, vai ficar mais caro. E além disso, o Banco Central, para controlar a inflação provocada pelo governo, vai ter que aumentar a taxa de juros. E esse aumento da taxa de juros, ele desencadeia uma série de atividades. Um juros mais alto faz com que as pessoas físicas ou jurídicas procurem menos o endividamento, ou seja, pega menos financiamento, seja para comprar um imóvel próprio, seja para poder fazer um investimento que vai gerar novos empregos. Então a economia dá uma estagnada. Um outro fator também que acontece com esse aumento da taxa de juros, nós temos os investimentos na renda fixa e renda variável. Imagine que se o PJ, o empreendedor, a empresa, ela vai fazer menos expansão porque o juros está mais caro, então a renda variável também dá uma enfraquecida. E naturalmente os investimentos de renda variável, eles vão migrar para a renda fixa, porque a renda fixa, boa parte da renda fixa também é atrelada aos juros. Então, se eu tenho uma elevação da taxa de juros, o pessoal vai falar o seguinte: poxa, por que que eu vou correr risco na renda variável? Vou deixar meu dinheiro aqui na renda fixa, mais seguro, menos arriscado, está pagando bem, e a renda variável dá uma boa afundada. Depois que aconteceu toda essa novelinha, a taxa de juros ficou alta por um tempo, a inflação começa a ficar controlada, então essa inflação vai começar a cair. E aí essa taxa de juros também, aos poucos, vai sendo reduzida até chegar num patamar mais aceitável. Então esses episódios, eles são muito conhecidos e gera todo esse enredo que eu acabei de narrar para vocês. E como eu coloquei rapidamente aqui, inflação faz com que os produtos e os bens fiquem mais caros. Faz também com que o salário mínimo depois de um ano, ele vai ser reajustado, ele também vai aumentar. Só que o que que aconteceu? O seu poder de compra foi destruído. Vou colocar um caso hipotético, vamos colocar que o salário mínimo hoje está R$ 1.000, nós tivemos uma inflação nos últimos 12 meses muito alta, acima de 10%.
e daqui um ano esse salário mínimo vai ser ajustado para R$ 1.300. O que que eu estou dizendo aqui para vocês? Que esses R$ 1.300 já não têm o mesmo poder de compra daquele salário mínimo anterior. Você compra menos coisas. Indiretamente é isso que acontece. Por isso que é muito importante você ter a educação financeira, começar dentro da sua casa, entender a importância de você não gastar mais do que as suas receitas, porque é só você entendendo isso e fazendo isso dentro da sua casa que você vai entender que nem mesmo o governo poderia fazer algo tão absurdo. E aqui eu não estou querendo entrar nem no mérito de governo de direita e esquerda. Independente da bandeira ser do tipo A ou do tipo B, gastar mais do que arrecadar vai sempre te trazer um transtorno no curto e no médio prazo. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais vídeos. Se gostou, deixa aquele like, nos ajuda bastante. E nos vemos numa próxima.